só, agora vamos para o nosso programa de saúde, ao vivo aqui do nosso estúdio em Jurerê, com a doutora Thaís Torres, que é cirurgiã vascular. Doutora Thaís, muito obrigada, em primeiro lugar, por ter vindo até o nosso encontro, né, para trazer informações para as pessoas. Até porque, gente, 80% das mulheres sofrem com varizes. É isso mesmo, a grande maioria não fica livre desses problemas circulatórios. Tudo bem? Como é que vai? Doutora, é o seguinte, você sempre tem um aparelho no consultório para fazer o diagnóstico preciso, antes que a pessoa reclame de dores nas pernas, antes mesmo fazer uma avaliação geral, você utiliza esse aparelho que está aí na sua mão? Olá, boa noite. A maioria das pessoas já chega com o diagnóstico pronto, né? Já chega no consultório avisando, eu tenho varizes, porque é um diagnóstico que você se olha no espelho e já percebe. Agora, tem muitas que chegam, às vezes, com dores nas pernas, que não sabem que o problema daquela dor é oriundo de uma varize. Então, a gente utiliza o fleboscópio, né, que é um aparelho de luz infravermelha, que facilita muito essa visualização. A gente aqui na câmera 1, por gentileza. Esse é o aparelho mais para cima, assim. Esse é o aparelho que você utiliza, então, sempre para fazer esse diagnóstico. Isso. Mesmo que a paciente já mostre para a gente o diagnóstico de que ela tenha varizes, né? Ainda assim é importante fazer uma análise. Existem vários modelos de fleboscópio. Esse é um fleboscópio portátil, né? Então facilita a vida do médico de estar levando para dentro de um centro cirúrgico. Até mesmo para fazer o mapeamento de uma cirurgia, a gente utiliza o fleboscópio, né? Podemos utilizar o fleboscópio. Inclusive, nas veias profundas, a gente usa até um ecodoppler, que é um ultrassom. Mas esse se torna bem simples, esse facilita muito até mostrar para a paciente o que ela tem. Então é isso que a gente vai fazer agora, né? A gente está aqui com a Suelen. Pode te posicionar ali, por gentileza, doutora? Eu vou segurar aqui o microfone. Olha que bacana, ele tem essa luz, esse infravermelho, né? Que mostra exatamente onde a veia está aparecendo. É isso mesmo? Isso, correto. Aqui a gente está mostrando um pequeno segmento da perna, né? A gente tem o hábito de passar ele nas pernas inteiras, né, tanto na parte da frente, né, como na parte posterior, mas aqui fica clara a demonstração de um vaso que provavelmente sem a utilização do fleboscópio a gente não conseguiria ver, né, principalmente ela por ser uma pessoa de pele morena, bronzeada, então não precisa ter o tipo de pele branquinha para a gente conseguir enxergar o vaso. A pele bronzeada consegue ser vista, inclusive na pele negra, com um aparelho. Inclusive veias um pouco mais profundas. Temos como passar, eu acho que ela de costas também dá para mostrar, né? Tem outra veia ali, mais saliente, doutora? Vamos ver, vamos passar ali. A gente está ao vivo aqui no nosso estúdio, tentando mostrar para você que está nos assistindo pelo site TV Jurerê, as varizes aqui da nossa modelo. Olha como é importante você procurar um profissional especialista neste assunto, né? Que vai saber te indicar o melhor tratamento, se é cirúrgico ou não. Ali deu para ver, assim, enquanto você estava... Ela tem uma posterior ali, principalmente no oco poplite da perna direita, né? Tem uma ali bem calibrosa, mas a principal dela é aquela da face medial, da face medial da perna esquerda. Bom, obrigada, viu, Sueli? A gente vai continuar aqui do nosso estúdio, por gentileza, eu peço que você sente, doutora, para a gente saber primeiro o que são essas varizes que tanto incomodam esteticamente e também as dores, né? Incomodam bastante, viu? Eu tenho mesmo desde nova e sei o quanto incomoda. O que elas são? Então, as varizes são veias dilatadas que se tornaram tortuosas, né? Elas geralmente têm um calibre acima de 1 milímetro, as menores, as chamadas telangiectasias, que são aquelas aranhinhas vasculares, né, que as mulheres tanto têm aflição. Tipo aquelas varicoses, a gente chama de varicose. É isso? Essas são as que a gente fala que é a classificação inicial, né? A gente tem uma classificação de varizes, então essa seria o estágio inicial, né? E existem as veias varicosas maiores, que são reticulares, essas estão no subcutâneo. Porque essas aranhas que mostram bem na pele, que elas são bem marcadas, avermelhadas, arroxeadas, elas estão na epiderme. Então, elas não vão se transformar em umas veias calibrosas. Não evolui, então? Não. Essas telangiectasias que estão na epiderme, elas vão continuar na epiderme. O que acontece é que você pode ter veias varicosas, né? Você pode ter veias varicosas mais calibrosas, tortuosas, que elas podem até estar alimentando, nutrindo essas pequenas telangiectasias, essas pequenas aranhas vasculares. Então, às vezes, você fazer uma remoção, né, por um método de um laser ou uma escleroterapia, que você estaria secando essas pequenas aranhinhas, sem você tratar aquelas veias calibrosas
por baixo, que estariam alimentando, você não teria um resultado. Mas esse medo que as mulheres têm de olhar a perna, ter várias colateraisinhas varicosas, aranhinhas, e achar que vão virar varizes grossas, que elas vão crescer e podem vir a gerar alguma complicação, isso não é verdade. Isso aí, podem ficar tranquilas. É realmente um incômodo estético, a questão da ardência, ela gera uma queimação, gera um incômodo além da questão visual, uma questão de coceira, de prurido, de sensação de peso. Isso dá diferença, sim. Mas de virar varizes calibrosas, não tem esse risco. Essa questão hereditária conta muito? É o principal fator de risco. Assim, ó, hoje a gente já sabe que o fator de risco principal de se desenvolver varizes é a hereditariedade. Já se sabe que é passado, né, de pai para filho, né, que a gente tem uma deficiência de uma proteína da elastina e do colágeno. Então, essas veias que você herdou deficitárias, né, você acaba desenvolvendo ao longo da vida, elas se tornam tortuosas. É claro que, assim, não é porque você teve essa herança genética que você obrigatoriamente vai desenvolver varizes num estágio muito avançado. Mas somos suscetíveis. A hereditariedade é o principal fator, mas a vida que a gente leva, o estilo de vida que a gente leva, influi muito na questão de se você vai ter varizes precoce ou se você vai conseguir adiar um pouco o início dessa doença. Quando você fala em estilo, está falando exatamente de quê? Alimentação, atividade física, o peso, quando a gente excede, o que é exatamente? Existem vários fatores que contribuem. Assim, ó, hoje a gente já sabe que, claro, teve o fator hereditário. Então, a gente vai procurar, já sabendo, tendo um pai ou uma mãe, ou avós que tem varizes, então a gente vai procurar não se expor às coisas ambientais que causam a varize. O que seria isso? Para as mulheres, muito importante, a questão hormonal. Quanto mais precoce você se expor ao uso de hormônios, né, principalmente hoje em dia, cada vez mais cedo as meninas começam a tomar anticoncepcional e se expõem a hormônios mesmo em baixas doses, né, que hoje em dia a gente sabe que tem pílulas super modernas, mas a gente sabe que elas causam risco de trombose. Eu ia te perguntar, mas esse índice ainda assim, ele é pequeno ou é algo que a gente deve se preocupar? Assim, ó, deve, principalmente se você tem histórico familiar. Né? Se você tem um histórico familiar que você já teve trombose na família, vale a pena ver se você não tem uma doença hereditária chamada trombofilia. Que essas mulheres que têm a trombofilia, elas têm uma chance maior de desenvolver uma trombose quando iniciam o anticoncepcional, principalmente no momento desse primeiro contato com o hormônio. Né? E como é que é esse sintoma para a gente saber, além dessa veia ali mais saliente, tem algum outro sintoma? Assim, existem a trombofilia, né? Ela é uma doença que é rara, né? Não é uma doença assim tão comum, não é também para se assustar, mas geralmente assim você teve algum histórico na família, ou você teve, às vezes, um aborto inexplicado. Existem algumas coisas que podem acontecer com você que sugerem, que indicam ao médico que você deve pesquisar. Mas isso realmente é uma investigação bem clínica. Você tem que ir ao médico para ele te fazer uma anamnese bem completa para ver se você tem um risco e se vale a pena fazer os exames, porque são exames caros. A trombofilia é muito difícil o médico pedir esse exame antes, né? Geralmente a trombose, quando ela acontece, é quando a pessoa já está sabendo, já está, né, no auge ali do problema ou após uma cirurgia, é isso? A trombose em si, ela hoje em dia, né, assim, acabou que ficou. Já existem, né? Quantos anos as pessoas tinham medo já de morrer de trombose, de perder perna, né? Hoje em dia ela ficou muito mais assim, em evidência, porque a gente se expõe a muito mais coisas, né? Então é o que eu estava falando da questão dos fatores de risco, né? Não é porque você tem um fator hereditário que você está condenado. Então você pode fazer coisas que influem para que essa doença seja de uma maneira mais leve e que ela se inicie numa fase mais avançada da vida, como evitar o ganho excessivo de peso, né? Então, as mulheres que são sedentárias, ou que engordam muito num curto período de tempo, ou uma gestação, o número de gestações também influi muito. Quanto mais gestações você tiver, mais tempo você se expôs a hormônios, né? O hormônio gestacional, ele faz com que dilate a veia.
acaba que isso é uma queixa bem comum das Como mulheres. diz o meu né? médico, o meu ginecologista, né? Diz que, nossa, a gravidez é uma bomba. Se todas as mulheres soubessem os riscos que estão correndo. Mas como é bom, Mas né? é ótimo também. Né? Não pode também. Mas daí a gente tem como se cuidar. Existem Sim. algumas coisas que são muito importantes de serem feitas na gestação. Né? Então, não só uma gestante, mas a mulher como um todo, ela precisa fazer atividade física. Os exercícios, principalmente, que envolvem a chamada bomba de panturrilha, são os melhores exercícios para circulação. E que dá para fazer em casa, né? A gente já está sentado errado, tá? Não deveríamos estar cruzando as com as pernas cruzadas. Então, assim, o ideal seria uma pessoa que trabalha num escritório, por exemplo. Ela não tem tanta facilidade de estar se locomovendo a cada hora, né? Ela é obrigada a ficar sentada mais parada. Então, que ela descruze as pernas. Vamos tirar o GC e mostrar a doutora ali que está com a... Ó, ela descruzou as pernas. Descruzando as pernas. O ideal era que eu realmente não estivesse com o salto. Ah, então, né? doutora, esse é um problema, né? Dificílimo a mulher deixar o salto de lado. Esse é um dos causadores da varizes ou não? O salto alto, ele em si não causa varizes. O problema é o seguinte. O problema do salto alto é que se a mulher usar o salto alto o dia inteiro, mas a noite inteira, e não fizer nenhuma atividade física, né, ela for uma mulher mais sedentária, ela não vai desenvolver a musculatura da panturrilha. Então, essa questão da bomba de panturrilha, ela é muito importante, porque as veias, elas, diferente das artérias, elas não têm tanta musculatura. Então, elas não têm uma contração eficiente para poder bombear o sangue do pé, né, do mais distal, para o coração. Então, a musculatura forte é o que faz isso, né? Então, a musculatura da panturrilha, tendo uma musculatura bem desenvolvida, é chamado nosso segundo coração, né, a panturrilha, ela vai fazer com que impulsione esse sangue de volta para o coração. Então, a mulher pode, né, novamente, descruzar a perna, estando no escritório, né? Se for possível, tirar o saltinho, né? Tirar o salto, e fazer esse exercício aqui, ó, de bomba de panturrilha. Se for possível ela levantar, caminhar, seria excelente. Mas isso aqui já ajudaria. Já estaria sendo eu faço bastante isso. Já estaria sendo um movimento que estaria contribuindo bastante. Até no avião, né? É bom fazer. No avião, né? excelente. Usar aquelas meias. Ajuda muito. A meia compressão, é isso que se chama de compressão? Qual que é o nome correto dela? Meias elásticas de compressão. Aí elas existem de leve compressão, né, de média e de alta. A indicação, se você vai usar uma compressão leve, ou uma média, ou uma alta compressão, aí realmente é uma indicação médica. Você teria que... o ideal não é você ir na farmácia e comprar. Tanto que as melhores meias não são vendidas em farmácia, são vendidas em casas de produtos hospitalares. Né? Você realmente teria que fazer a medida da tua perna para saber o tamanho adequado, porque muitas mulheres acabam comprando pequena demais e aí não suportam usar. Aperta aqui, muito, faz né? garroteia aqui e acabam não usando. Então, a compressão, se vai ser a de média compressão, de alta compressão, é só realmente o vascular para poder te indicar o correto. Senão você acaba não usando. Senão você realmente não usa. Agora, a meia funciona muito bem como uma prevenção, sim. Tanto para viagem de avião, quanto para o trabalho. Né? Quem já sabe que vai ficar muito tempo em sentado, pé ou então. parado é fundamental. O ideal realmente é que a gente se movimente. Se você passa o dia todo sentado, então no final do dia que você possa fazer uma caminhada. 30, 40 minutos é suficiente. Não precisa mais que isso. Por isso que os médicos dizem que recomendam, após uma cirurgia, já não ficar deitado, né? Não ficar deitado. O máximo de movimentação. Se existe a limitação física, por algum motivo que você não possa caminhar, esse exercício de flexão e extensão que eu mostrei é feito no leito, à beira do leito. A gente brinca com o paciente que vai fazer 500 repetições por dia, para poder fazer o máximo que puder para conseguir realmente ter essa ajuda da panturrilha. Me explica melhor, assim, como uma pessoa bem leiga mesmo, porque aqui eu tento sempre deixar os programas de saúde mais práticos, né? Para a gente poder executar isso em casa depois, né? O vascular, ele cuida somente dessas veias ou ele também verifica como é que estão as artérias? Não, então, a especialidade do cirurgião vascular, né, o angiologista, cirurgião vascular,
todos nós, da minha especialidade, a gente cuida da circulação como um todo, né? Tanto da parte venosa, que é o que acaba que é o principal do consultório, né? 80% do consultório acaba sendo venoso, mas a gente cuida da parte arterial e da parte linfática. Por exemplo, a pessoa que tem problemas cardíacos, ela também pode consultar com você? Já seria um pouco mais específico para o cardiologista. A gente acaba ficando mais na área fora da parte cerebral, que ficaria o neuro, e fora da parte cardíaca, que seria o cardio mesmo. Mas todo o restante de artéria, carótida, a aorta, aneurisma de aorta, todo o restante das artérias, veias e vasos linfáticos cabe ao vascular. Deixa eu te fazer uma pergunta também, agora falando em cardiologia, tem uma artéria, uma veia, não sei exatamente o que é, que quando você vai fazer o cateterismo é retirada da perna, né? Que veia é essa? Então, na verdade, não é o cateterismo, na verdade, ele é mais um exame, né? Ele, na verdade, não retira veia. Mas isso ele seria faz a veia, né? Ele faz uma punção, né? É uma punção arterial numa artéria, para que você, através de um catéter, você vai guiando por imagem, né? Sim. E você chega ao local que você quer. Pode ser para instalar um stent, para fazer pequenas correções, né? Eu sei porque eu já vi nas pernas, assim, pessoas até com a perna aberta, né? Isso. Essa remoção, na verdade, ela é uma safenectomia que ocorre na cirurgia de revascularização miocárdica. Quando é feita a cirurgia de peito aberto, né? Aquela cirurgia convencional. Sim, exato. Aí essa sim, é retirada da safena. Aí a retirada da safena para esse tipo de cirurgia é diferente do que a gente faz esteticamente no consultório, né? Porque essa a gente quer preservar a veia ao máximo para colocar o coração. Claro. Então você faz incisões longitudinais que esteticamente são muito prejudiciais. Mas o objetivo é a preservação da veia. Não entra na tua especialidade, então, O vascular pode tirar, sim, pode. Tem várias equipes cardíacas que a gente faz a retirada da safena. Mas a gente pode retirar a safena para fazer bypasses arteriais. A gente pode usar. O que significa isso? Desculpa. É assim, ó, a gente pode utilizar, não de maneira estética, né? Pacientes que têm a artéria comprometida, principalmente os pacientes que são tabagistas de longa data, eles acabam tendo problemas de circulação da parte arterial, né? Então, eles acabam tendo aquelas dores para caminhar, que é chamadas claudicações. A gente fala que é a doença da vitrine, porque a pessoa anda alguns metros e ela é obrigada a parar uns 5, 10 minutos, né? Então, ela observa o que está ao redor, olha a vitrine, disfarça, e aí essa dor da panturrilha passa e ela segue a caminhada. Por isso, doença da vitrine, entendi. Isso. Então, aí ela consegue seguir a caminhada. Geralmente, isso são problemas das artérias, né? Esse tipo de claudicação geralmente é arterial. Aí, nesse caso, a gente tem como último recurso, né? Antes a gente tem vários outros existentes, mas a gente tem como último recurso fazer a retirada da safena e fazer uma ponte de safena. Você vai lá, emenda essa veia aonde está a artéria sadia, até o ponto que ela está sadia de novo. Então, o sangue faz um desvio. É como se, ao invés de a BR entupiu, você vai conseguir sair por uma marginal. Entendeu? É isso que o sangue vai fazer. Mas isso são as doenças, no caso, arteriais, né? A safena, ela pode ser usada nisso se a safena tá boa, está sadia. O que não acontece, às vezes, da preocupação de muitas pessoas que chegam no consultório e falam, mas, doutora, vai tirar minha safena? Vai botar espuma na minha safena? Eu falo, mas se a sua safena está doente. Se ela está doente para a sua perna, imagina servir para o seu coração. A gente tem que pegar uma veia boa. A gente tem várias outras veias que são chamadas substitutos, né? Senão a gente tem substituto sintético, tem prótese, tem. Alguma opção tem, né? Hoje em dia, bom, né? partir para amputação é muito bom. raro, é muito difícil, sabe? São casos muito extremos, né? Sim. Doutora Thaís, voltando um pouquinho agora para as varizes, né? Que não só incomodam as mulheres, esteticamente sim, mas os homens também têm as suas queixas aí pelas dores, né? Quase todos os homens também têm, assim como as mulheres, que tem 80% das mulheres têm varizes. E os homens? Então, assim, ó, a proporção é praticamente 3 mulheres para um homem. A cada 3 mulheres afetadas, um tem. Geralmente, quando o homem chega no consultório, é porque a coisa está grave. A mulher já chega a uma fase mais inicial. A maioria já chega pelo incômodo realmente inicial estético e pelo edema. Aquela sensação de peso do final do dia, aquele cansaço, né? A mulher passa o dia inteiro ali, e aí chega no final do dia, ela, eu não aguento fazer mais nada. Está exausta. Quer colocar as pernas para cima, para o alto. E ninguém aguenta, né? A gente sabe que com a vida de hoje em dia, ninguém tem tempo para ficar 10, 15 minutos de perna para o alto todos os dias, né? Então, esse é o principal queixa, né? E a queixa estética. Então, o homem, quando procura, geralmente são varizes mais calibrosas, né? Geralmente e que aí já é mais para depois dos 40, por aí?
Não, assim, ó, existem homens bem jovens que têm varizes desde cedo, desde os 20 anos, mas é raro. A maioria realmente são homens com uma faixa etária mais avançada, diferente da mulher. A mulher acaba tendo as telangiectasias, as varizes, bem jovens, né? Bem 20, já começam os primeiros sinais. Né? Tá, então, retornando um pouquinho ao nosso papo, hereditariedade é um dos principais fatores aí, né, que causam as varizes, né? E depois, o estilo de vida também contribui bastante, certo? O salto, como a maioria das pessoas pensa, não é o principal. Voltando ao salto, né? Ele não causa varizes. Não causa. Desde que a mulher não passe o dia e a noite no salto alto. Desde que ela tenha uma atividade que ela possa movimentar a panturrilha. Porque no momento que você está no salto alto, a tua panturrilha está mais estática. Então, se você usa salto alto durante o dia, vai chegar no final do dia, você vai fazer uma caminhada, vai tirar o salto. O que não pode é realmente a mulher passar 24 horas de salto alto. Aí eu não sei se já aconteceu com você, doutora Thaís, mas quando a gente usa muito salto e vai colocar uma rasteirinha, uma sapatilha, a gente não aguenta a dor, né? Sim, existe um encurtamento. Existe um encurtamento do tendão, os ortopedistas tratam, vai para fisioterapia, mas a gente tem que ficar atenta a isso. Hoje em dia é mais difícil. Hoje em dia a mulher não tem mais essa ditadura, né, de ter que estar sempre de salto alto. Acaba que isso facilita muito a vida das mulheres. Né? Exatamente, até porque a gente está com muito mais opções agora bonitas para usar. Sim. Vamos ver umas imagens que a gente tem, umas fotos. Enquanto isso, vou colocar o seu microfone aqui, doutora. Eu vou pedir para você já se preparar para mostrar, pode ser? A espuma ali com... É algo que ela não faz, a gente ainda tem bastante assunto, não é algo que ela faça fora do consultório, até porque tem toda a questão de higienização, né? O ambiente tem que estar preparado para isso. Mas eu vou segurar para você o microfone. Você pode colocar suas luvas para a gente ir mostrando enquanto você fala desse tratamento. Essa espuma é o mais usado hoje em dia para tratar as varizes, não tratar, mas acabar, né? Porque a gente vê que elas somem praticamente na hora. Então, assim, ó, a espuma, o medicamento utilizado na espuma se chama polidocanol. Né? Ele já existe há muitos anos. Já a França, em 2000, o Dr. Tessari, que acabou fazendo com que as pesquisas evoluíssem mais. E hoje em dia o mundo inteiro usa. Né? A gente tem vários objetivos de se alcançar com a espuma. Né? Tem desde o objetivo das pequenas varizes, né? Daquelas pequenas veias, das telangiectasias. Elas somem porque ela causa um espasmo na veia. Né? Isso é a resposta que a gente vê imediata, muito bonita de se ver no vídeo, na internet, né? Ao vivo, a paciente... Nossa, mas esse resultado ele só acontece a longo prazo, né? A partir daquele espaço. É muito individual a resposta. Com menos de 15 dias, a gente realmente não consegue visualizar assim, um resultado estético satisfatório. Um caso como esse, né, são muitas vezes, ali tem varizes para vários tipos, né? Desde da classificação mais baixa até uma classificação mais avançada. Um tratamento de espuma seria, assim, muito adequado. Né? Como é que a gente teria que fazer esse tratamento? Né? A paciente viria no consultório, são feitos, num caso como esse que tem muita quantidade, é feito em mais de uma sessão. Né? Não... Eu ia te perguntar agora, uma só não resolve, né? Quando tem bastante. Quando tem muita quantidade, não. Realmente aí precisariam de mais sessões. Mas com a espuma, a gente consegue atingir veias que, com a escleroterapia convencional, como era feita antigamente, né, com uma outra medicação, que é o oleato de monoetanolamina, a gente ainda utiliza muito, ele não é antigo, né, a gente ainda é uma prática atual nossa, só que para outros tipos de veias. A espuma a gente atinge veias que antes a gente levava muito para microcirurgias ou para cirurgias maiores. Então, ela veio para ajudar muito a facilitar o médico a evitar cirurgias, porque a espuma ela é um procedimento que ele é pouco invasivo, é feito ambulatorialmente, né? O paciente vem ao consultório, a gente faz e vai embora. Não precisa parar de trabalhar. Ela acaba de fazer o procedimento, é necessário a colocação de uma meia elástica, então é colocada uma meia elástica e ela volta para a sua rotina de trabalho. Ela coloca uma calça, uma saia e vai trabalhar. Inclusive, a gente pede que não faça repouso, que faça, que se movimente, né? Então, aquelas pessoas que acham assim, poxa vida, vou ter que fazer a minha esclero, né?
Na verdade, o nome que a gente usa mesmo é secar varizes. Tá certo isso, doutora? No fundo tá, porque assim, ó, a veia ela acaba secando. Porque o que acontece? O medicamento ele causa uma irritação na parede da veia. Ele gera uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória, quando essa veia cicatriza, ela gera uma fibrose. Então ela fica fibrosada e ali não tem como ela voltar. Ela fibrosou, ali não passa mais nada, virou uma cicatriz. E o próprio corpo vai, ao longo do tempo, absorvendo. Então ela seca, não passa mais sangue ali dentro, né? Então, não vai voltar no mesmo lugar, somente ali na região próxima, né? Vamos dar uma olhadinha no vídeo que a gente tem também sobre esse procedimento, por favor? Então, ali ele é feito no consultório, conforme eu falei, não necessita nenhum tipo de anestesia, o procedimento é simples. Conforme você vai injetando a substância, a espuma, né, ela é feita, ela vai penetrando por dentro do vaso e vai causando um espasmo. Por isso que você vê essa imagem de sumir no mesmo momento, né? Mas depois, quando você retorna para a veia, aquela própria veia, ela vai ficar um pouco mais avermelhada, já iniciando o processo de reação inflamatória. Então, ao longo do tempo que a gente vai ter o resultado mesmo estético. Mas é um procedimento assim muito simples. A gente pode tratar varizes até bem calibrosas, que antes eram necessárias cirurgia, né? Porque a espuma, ela é pesada, ela é densa, ela é um material muito denso. Ela, por criar essa microbolha, você acaba que ela consegue tocar toda a superfície do vaso. Então, o fato dela tocar a superfície do vaso faz com que a reação inflamatória seja maior e, com isso, eu consiga tratar vasos maiores, que antes, com a substância líquida do oleato, era mais difícil, né? As imagens que a gente tem aí são da internet, né? Pegas pela nossa produção na internet. Vamos voltar aqui para o estúdio para a gente mostrar que é essa seringa que você usa? Assim, é claro, né? Conforme a gente falou, a gente aqui não está mostrando um procedimento estéreo, né? No consultório a gente faz tudo de uma maneira estéreo. Aqui é só para a gente demonstrar o que é espuma, porque todo mundo acha que vem um frasco de espuma para mim e eu vou injetar. Não, na verdade é um medicamento que foi aspirado. Deixa paradinho aqui para a câmera 1, por favor. Isso. É um medicamento que foi aspirado, que é o polidocanol, que conforme a gente faz a movimentação junto do ar ambiente, ó, a gente vai fazendo essa transformação e eu vou poder mostrar para você que realmente é uma espuma. Ó. Quanto mais a gente agitar, mais estável essa microbolha vai se tornar, né? Então, ó. Ela parece muito uma espuma de barbear, né? Ó. Então, esse material, ele é denso, ele é pesado, né? Então, acaba que ele tem essas microbolhas. Ela consegue essa microbolha, quando entra dentro da circulação, ela toca toda a parede da veia. Então, toda aquela circunferência vai ser tratada. Por isso que a gente consegue atingir vasos maiores, né? Ela permanece dentro do vaso agindo por mais tempo. Legal. Doutora, se quiser já tirar a luva, são 21h24. Continuamos com a nossa programação ao vivo aqui pela TV Jurerê. Se quiser, já pode pegar isso, o seu microfone. Doutora Thaís, e aqueles produtos, medicamentos e produtos naturais mesmo, né, que a gente ouve falar, ó, desde o tempo da avó, né, como castanha da Índia, nesse perfil, eles funcionam realmente como preventivos? Infelizmente não, né? Não? Não, assim, ó, eles são medicamentos de alívio, são sintomáticos, que a gente diz, né? Existem uma série, hoje em dia tem muitos mais modernos, né? Esses realmente são os mais antigos, né? Os iniciais. Eles funcionam muito para melhorar a questão do sintoma, né? Aquela sensação de dor nas pernas, de cansaço, de peso, mas você não está tratando, né? Então, você deveria estar tratando realmente o problema e não estar só... É como tomar um remédio para uma dor de cabeça sem investigar a causa. Mas funciona sim para alívio, a gente costuma usar como complementar, como um método complementar. A gente trata a veia e, enquanto está no processo, até a veia sumir, até estar cicatrizada, até a gente pode iniciar uma medicação dessa, mas não para de uso contínuo. Então, né? não tem nada oral que eu possa consumir, utilizar para prevenir varizes? Oral não, mas existem algumas coisas que ajudam bastante. A questão de se manter uma vida ativa, né? De realmente evitar coisas que aumentem a pressão abdominal, que façam prensas abdominais. Cintas muito apertadas, uma grande barriga, tanto de gestação quanto por Cintas obesidade. Também. É. Qualquer coisa que vá aumentar a pressão intraabdominal, até uma constipação. Ou seja, mulheres que são muito constipadas ao longo do tempo, elas desenvolvem mais varizes. Qualquer coisa que atrapalhe o retorno venoso, né, que aumente essa pressão abdominal, que dificulte do sangue vir dos pés para o coração, vai prejudicar
né? Entendi. Não tem jeito. Então, a questão da alimentação, a gente também entra num fator importante, né? De tentar ingerir bastante líquidos, de evitar muito sal, né? E a atividade física, isso tudo são fatores que, assim, são o que a gente sabe que comprovadamente ajuda, né? Para tudo, Agora, né? Se eu for entrevistar qualquer especialista aqui, médico, eles vão falar a acabar, mesma coisa. seja ativo, não seja sedentário, se movimente, se alimente bem, né? Isso tudo é muito importante. Mas daí usar um medicamento para prevenção ainda não tem, ainda não, e eu acho bem difícil, pela característica em si da doença. A varíola é uma doença crônica, né? É uma doença que a gente trata e a gente tem que estar sempre em acompanhamento. Não é uma varíola que você vai frequentar o consultório e nunca mais esquecer da gente, né? Não dá, né? Não dá. Não tem como. Certo. E outra dúvida constante das pessoas é em não fazer esse procedimento, né, ambulatorial, porque acham que é verão, não pode se expor ao sol. Isso é uma verdade ou inverdade? Hoje não é mais, né? Porque hoje a gente tem recursos muito simples. Quem não tem um protetor acima de 30, uns 50, um protetor com base. Porque o principal, na verdade, não é nem a questão de não tomar o sol, porque a mulher vai ser orientada a passar o protetor. É que a gente sabe que esteticamente ficam uns hematomas, né? Então, daí você usa um protetor com base para disfarçar. Então, bota um vestido Mas ir longo. pra praia não, né? Pode. A gente libera ir pro consultório, do consultório para a praia, assim, no dia seguinte, desde que siga as orientações do protetor, né? Que você reaplique, entrou no mar, reaplique, transpirou, reaplique. Então, se você seguir as orientações que as pessoas não costumam seguir, né? Se você seguir, não tem problema não. Você pode fazer o seu tratamento o verão inteiro. A gente está com o consultório cheio o verão todo. Bacana, assim como vários tratamentos para a pele hoje em dia, né, que já aconteceu muito avanço aí na tecnologia mesmo, em relação aos produtos, já são possíveis ser aplicados no verão, né? Sim. Isso facilitou bastante, né? Porque as mulheres ficavam esperando, sofriam o verão inteiro, porque no verão é onde mais incomoda, né? Onde mais você tem edema, onde mais você tem dor, esperando o inverno. Aí chegava no inverno, acontecia qualquer outra coisa, você não tinha oportunidade de tratar. Então era mais um verão sofrendo. Então, não tem essa necessidade. Sabe? Bom, então a gente já sabe que se você for secar essas varizes, né, no consultório do seu especialista, não tem problema, pode trabalhar no mesmo dia, deve, inclusive, se movimentar, pode até ir para a praia, seguindo essas recomendações da médica, né, do seu médico. Mas e no caso da cirurgia, onde é feita no hospital, doutora, como é que é o pós-operatório? Hoje em dia, assim, também, a gente procura fazer cirurgias combinadas, né? Muito difícil a gente fazer as cirurgias antigas isoladas, que eram aquelas cirurgias que a gente fazia grandes cortes, que o paciente saía com muitos pontos na perna, né? E era feita a extração da safena. Hoje em dia, a gente faz a combinação. A gente pode usar a espuma para tratar a própria safena sem remover. A gente aí guiaria a espuma não com esse fleboscópio que a gente demonstrou, mas com um ecodoppler. Mas aí dentro do centro cirúrgico, isso. A gente vai guiando, a espuma ela é muito fácil de ser vista no ultrassom. Muito fácil. Então, a gente sabe exatamente qual é a veia que a gente quer que atinja. Não tem nenhum perigo usar essa espuma, assim, uma contraindicação, não? Assim, hoje a gente sabe que a espuma ela tem um risco de 3% de embolia pulmonar. E a cirurgia tem 8%. Então, assim, qualquer procedimento um pouco mais invasivo que vai ter risco, mas ela é muito fácil de ser vista no ultrassom, então a gente consegue guiar para onde a gente quer que ela vá. Então, as cirurgias de hoje em dia, acaba que a recuperação do retorno ao trabalho se torna muito mais fácil. Ainda tem o endolaser, então a gente consegue fazer cirurgias menos agressivas, o paciente esteticamente ter o mesmo resultado e mais rápido e com menos dor. Né? Tem menos dor no pós-operatório e a recuperação rápida. Olha, eu já observei criança com menos de 10 anos com as veinhas já saltadas na perna, né? Isso é algo que os pais devam se preocupar ou não? Sim, com certeza. Isso não é varizes que a gente deva, assim, deixar, esperar, secar. Não, pelo contrário. Isso pode ser uma malformação venosa, né? Então, isso é importante com certeza ser avaliado. Às vezes o próprio pediatra já alerta, porque existem algumas outras alterações. Geralmente, as síndromes que causam essas varizes em crianças, elas são combinadas com outras características. A criança não tem só a varize, ela tem outros problemas. Então, que o tipo próprio de problemas, pediatra, por exemplo, em relação às vezes às crianças? Um encurtamento de perna, um membro maior que o outro. Existem algumas varizes em outros lugares. Então, existem algumas outras alterações que o próprio pediatra já fica atento e já encaminha. E quando o pediatra não observa, porque geralmente a mãe quando já vai com algo, né, localizado para mostrar, né? Então vale também essa orientação para a mãe
falar com o pediatra, Sim, né? de chamar atenção. Olha, de mostrar o que ela observou. Tudo que a gente vê que está diferente, vale a pena se investigar e não deixar, né, não deixar passar. Porque alguma coisa, sempre tem uma explicação médica para aquele sintoma, né? Quem tem aquelas varizes nos pés, as varizes, as veinhas mais fininhas, né? Que às vezes fica em cima desse ossinho lateral do lado do pé, vai ter nas pernas também? É algo que contínuo, assim? Não, a veia ela não vem subindo, né? Se começou nos pés, não. Existem alguns pontos que são mais frequentes. Os pés, por ser o local mais distante do coração, né? É onde a veia tem maior dificuldade do sangue voltar. Então, existe uma tendência maior a ter varizes na região dos pés, principalmente o terço distal da perna, né, como um todo. Mas existem várias outras localizações que são bem frequentes. Mas não quer dizer que o fato de ter no pé não quer dizer que vai se espalhar por tudo, tá? Se não tiver, então, algum problema maior aí com dores, pode deixar ali tranquilo que não tem problema. O ideal é tratar, porque elas vão cada vez crescendo mais. Hoje em dia a gente tem essas pessoas que geralmente têm varizes muito calibrosas nos pés, geralmente são pessoas mais idosas, elas chegam a ficar com o pé um pouco enegrecido, a gente chama que é uma dermatite, né? Uma dermatite ocre. Isso gera coceira, gera prurido, pode evoluir para uma úlcera, não deve deixar, não. Eu recomendo que mesmo as varizes que sejam que você pensa que às vezes é só estético, ela pode ter alguma coisa relacionada que possa vir no futuro a te trazer algum problema. Então, vale a pena você tratar, não vale a pena deixar. Para a gente encerrar, doutora Thaís, porque saúde eu sempre adoro, né? Entrevistar, conversar, então as dúvidas são muitas, né? São várias. Alguma outra indicação, assim, nesse sentido de prevenção, para quem está nos assistindo agora? Você já falou dos movimentos, da atividade física, da alimentação, que esses medicamentos que a gente consome em cápsulas não adiantam. Mais alguma outra dica para a gente encerrar? Eu acho que, assim, além de tudo isso que já foi comentado, eu acho que é a questão de não tomar nenhum medicamento sem realmente ter uma orientação médica. E outra coisa, esteticista pode fazer essa... pode secar varizes? Não pode. Assim, tem que ser cirurgião vascular. Tem que ser cirurgião vascular ou angiologista, né? E de preferência que seja um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, né? Importante também. Isso, assim, é um procedimento invasivo. Apesar dele ser minimamente invasivo, não dá para a gente... Existem complicações muito graves. Então, não dá para a gente realmente correr o risco. Aí é preferível que não faça. Aí, realmente, é preferível não fazer, né? Espera para quando puder, mas não deve. Realmente é arriscado. Tá ótimo. Muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa de saúde da TV Jurerê. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.